Seguinte, todo mundo aí já com os bancos abertos? Bom, a gente vai aproveitar a mesma base da aula passada e a gente vai trabalhar com acesso a dados, tá? Eu vou mostrar primeiramente como é que a gente faz acesso a dados usando o mesmo banco local, ou seja, dentro da tua aplicação, e dando tempo a gente já faz aí uma demonstração de como é que seria a acessão dele via rede. Que aí eu posso colocar a base. A base está falando que tem produtos não, produtores, né? É aquela da aula passada. Aí, conforme for, a gente vê se faz um teste via rede, certo? Tipo, eu disponibilizo aqui a base aí no servidor e todo mundo se conecta via rede para ter acesso, certo? Vocês vão ver que não vai ter diferença de nada, tá? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui o VBA. Tá boa aqui a visão? Tá ali? Dá pra ver? É? Eu vou abrir aqui um módulo novo. Certo? E eu vou fazer aqui algumas especificações, certo? E é interessante vocês copiarem para ter essa informação. É claro que também depois vai ter o arquivo para vocês já olharem, né? Cadê isso? O módulo novo. Mas eu aqui também abri pegando as coisas na ordem errada, não vai. Então é o seguinte, esse acesso a dados a gente vai trabalhar usando DAO, certo? Que é o Data Access Object. Isso aqui é uma tecnologia que a Microsoft desenvolveu para poder acessar remotamente as bases de dados, tá? Com ela você pode acessar tanto bases do Excel, bases do próprio Access, algumas bases diferenciadas, tipo DBase, certo? Bases, dá para conectar também no SQL Server, ou seja, ele pode se conectar a outros tipos de base, não só o Access, mas uma delas seria o Access, tá certo? E para a gente conectar utilizando o DAO, a gente vai precisar de algumas rotinas, tá certo? Então eu vou criar aqui um escopo só para a gente poder fazer essa explicação. E depois a gente vai construir aqui uma aplicaçãozinha inteira, ok? Eu vou fazer aqui em forma de comentário, já para ficar gravado, né? Que aí você já fica com essa informação. Então, para a gente poder utilizar o DAO, né, eu poderia dar aqui a parte teórica todinha, DAO, acesso, não sei o quê, mas a gente ia perder, assim, entre aspas, né, um certo tempo com essa explicação. E se eu mostrar logo como funciona e explicar somente o necessário, né, aí fica a título de vocês irem atrás e estudar o que está faltando, né? Mas imagino que com isso aqui já seja o suficiente para vocês acessarem qualquer tipo de base, tá? Então é o seguinte, para poder acessar uma base do Access, tá? Sendo local ou não. Quando eu falo local, eu falo assim, ó, a tabela estando dentro da tua aplicação. E quando eu digo remota, significa dizer que ela está em outro local. Ela pode estar até no teu computador, mas ela está acessando como se fosse uma tabela vinculada. Boa tarde. Certo? Então, dessa forma, você pode simplesmente movimentar a base de dados e colocar na rede. E você vai poder fazer a conexão via rede. Vai acessar aquele banco como se fosse em rede. Tá certo? E quem permite isso é essa tecnologia chamada DAO.
tá? Hoje a tecnologia, isso aqui é uma tecnologia de legado, tá? A tecnologia mais atual chama-se ADO, que é o ActiveX Data Object. Essa aqui é uma evolução desse DAO, tá certo? Também criada pela Microsoft. E essa aqui é uma estrutura que tem por definição ser um objeto, um ActiveX, onde ele é um controle, ele é uma biblioteca externa, tá? Que permite fazer conexão com vários bancos. Então esse aqui, ele me permite mais bancos. Eu posso me conectar com Oracle, posso me conectar com MySQL. Se bem que com DAO também dá. Tem uns plugins aí que dá pra gente também fazer a mesma coisa. Mas ele permite, assim, ele em ambientes multicorporativos ele é mais rápido, tá? Mas se, por exemplo, eu quiser trabalhar somente com um banco de dados Access, o DAO é mais indicado, tá? E detalhe, entre um e o outro, não dá nem para comparar. Ou seja, o DAO é mais rápido, o ADO é mais rápido. Não, porque o DAO ele foi feito realmente para você se conectar com bancos menores, tá certo? E o ADO foi feito para conectar com bancos maiores. Seria essa uma forma bem simples de fazer essa comparação. Tanto é que alguns métodos o DAO tem, dá para você mexer, dá para você operar, e o ADO não tem, tá certo? Por quê? Porque ele não tem, porque encapsula, ele facilita dentro dele alguns métodos. Tanto é que ele é a tecnologia padrão. Por exemplo, conexão com C#, conexão com Java, PHP, todas essas conexões ele utiliza ADO, tá certo? Principalmente web, tá? Aí nesse caso o DAO realmente não funciona. Mas o nosso objetivo é trabalhar com DAO, tá certo? Então, para poder fazer o acesso, então, para acessar uma base de dados .mdb ou .accdb, né, que é a extensão mais nova, né? Usando DAO, fazemos as seguintes declarações. Lembrando que tudo aqui é objeto, então se é objeto eu tenho que declarar com 7, tá? Então seria isso aqui, ó. Eu vou simular aqui. Eu vou simular usando uma sub, tá? Só para poder simular e mostrar aqui os comandos, tá certo? Então seria assim: din ws as DAO.workspace. O que é isso aqui? É a declaração do objeto de área de trabalho, certo? Esta é a área que o Access carrega quando ele é aberto, usado pelo usuário admin. Então, toda vez que eu carrego o Access, ele cria uma área chamada Workspace, certo? Pelo usuário principal da ferramenta, que é o usuário admin, certo? Então, sempre que eu for declarar, sempre que eu for acessar uma base de dados fora,
seja ela Access ou não, eu tenho que criar essa área de trabalho, tá? Mas como a grande maioria das vezes você vai trabalhar usando a própria base de dados sendo Access, então você vai utilizar esse workspace, tá? Essa variável de objeto chamado workspace, esse WS, representa esse objeto workspace, tá? Mas é claro que o nome da variável você pode escolher, né? Bom, depois que eu declarei a área de espaço, eu tenho que declarar o banco, tá? Estão vendo que tudo eu estou chamando o objeto DAO? Então, tudo isso que eu estou executando são métodos de dentro do objeto DAO, tá? Essa variável database vai armazenar as características do objeto de banco de dados, tá? Então é por ele que você vai abrir o banco, vai fechar o banco e vai ter acesso às tabelas, tá certo? E por final, já que eu abri a área de trabalho, abri o banco, falta abrir quem? Os registros, né? Então eu posso abrir registros, ou seja, as tabelas, tá? E para fazer isso, eu uso uma outra variável, que aí eu vou chamar aqui de RS, tá? DAO também, chamada record set, tá? Beleza? Então o objeto record set do tipo DAO, ele carrega um conjunto de registros de uma entidade, que pode ser uma tabela, pode ser uma consulta, pode ser um SQL, e ainda pode ser uma tabela virtual, que a gente chama de table def, uma definição de tabela, tá? Então com base nisso a gente consegue fazer os acessos, tá certo? Isso aqui a gente só está declarando, tá? Eu estou só explicando quem seriam esses objetos que a gente está declarando. Aí, beleza. Depois que eu declaro, eu tenho que inicializar essas variáveis. Então, inicializar. A primeira variável que você tem que inicializar é a variável do workspace. Então, variável sempre vai começar, como é objeto, né? Sempre você utiliza set. Então, set WS recebe. Aí eu vou ter que dizer, eu vou ter que chamar o motor do JET. Né? Quando eu falo motor, eu estou dizendo que é uma biblioteca que é o responsável por acessar as bases do lado de fora. E quem faz isso é o DAO DB Engine. Ponto. Workspace índice 0. Certo? Isso aqui é padrão. Lembrando que set
Acho que esse objeto está errado. Pronto, ó. Set, usado para inicializar uma variável de objeto. WS é o nome da variável que representa o objeto do tipo workspace. E aí, então os caras diferentes, né? Então nós temos aí o DB Engine. Esse DB Engine, ele é o motor de acesso a dados do Database Engine, né? Que é o nome lá, digamos, é o nome do motor mesmo, a gente chama de motor. São as bibliotecas que executam, né? Que no caso é essa biblioteca aqui, chamada de DAO 3.6, que é a última versão, tá certo? .dll. Aí faltou o workspace, né? Pronto. Esse workspace 0 define o índice da área de trabalho que está sendo usada. Então quer dizer que se eu tiver com um axis aberto, eu tenho um índice 0. Tá? Mas eu posso ter um axis aberto e posso ter mais de uma área de trabalho aberta. Só que eu tenho que criar essas áreas. Tá certo? E na grande maioria das vezes a gente não precisa criar essas áreas de trabalho. Então por isso que toda vida que você for tentar acessar uma base do Access, sendo local na tua máquina ou remoto, você vai usar sempre o Workspace 0. Ou seja, usa isso aí como receita de bolo, tá? Como padrão. Beleza? Falta a gente inicializar aqui os dois, né? O banco de dados e o record set. Para depois a gente pegar isso aqui tudinho e fazer uma aplicação. Continuando. Então agora a gente vai setar quem? A gente vai setar o BD, tá? Banco de dados. O banco de dados, ele é um objeto que depende da área de trabalho. Por isso eu tenho que carregar ela primeiro. Então, ó, área de trabalho, Open Database. Aí dentro desse database,
eu vou ter aqui, por exemplo, o nome do banco e vou ter o tipo. Tá? Isso aqui não deu erro, porque ele está imaginando que isso aqui é uma variável, tá certo? Por isso que ele não deu erro. Ele está imaginando, tipo aí é uma variável, o nome do banco aqui é outra variável. Então por isso que ele não deu erro, tá? Aliás, desculpem. Nome do banco é opções, tá? Pronto. Então agora eu vou explicar rapidamente aqui quem é quem aqui. Vou botar isso aqui embaixo, tá? Ok, então ó, o 7BD eu vou ter as seguintes
os seguintes parâmetros. Workspace.OpenDatabase, quer dizer, um método OpenDatabase que vai abrir uma base de dados dentro de um workspace. E ele vai ter os seguintes parâmetros. Nome do banco. Esse nome do banco tem que ser o caminho completo, tá? Ó, caminho completo. Seja ele da rede ou não, tá? É o caminho completo, com o nome do banco e extensão, ok? Aí ele vai ter duas opções de abertura do banco. Ou o banco ele abre de modo exclusivo, então aqui tem que estar escrito true, tá? Ou ele abre de modo multi-usuário, então vai estar escrito false, tá certo? Vai estar escrito false. Normalmente a gente abre ele com o false. Já é quase que padrão você abrir ele sendo multi-usuário, tá certo? Principalmente quando tipo uma base está na rede e eu tenho vários usuários acessando, então sempre essa propriedade ela vai ser marcada como false, tá certo? Para que todo mundo possa ter acesso. Aí você pergunta, e aí Cícero, quantas pessoas, quantos usuários é permitido para fazer uma conexão com o Access? Olha, a documentação da Microsoft ela indica que até 255 usuários ao mesmo tempo podem acessar. Eu fiz no máximo com 50 usuários. 50. Funciona. Não, funciona numa boa. Acima disso é que eu não tenho como dizer. Tá? Mas se o limite deles é 255, imagino que se a base for pequena e a banda larga de transmissão for boa, imagine que os 255 consiga acessar numa boa. Tá certo? Mas até 50 usuários foi o máximo que eu tive. Na aplicação lá no trabalho, a gente não tem 50 usuários usando ao mesmo tempo, não. A gente deve ter no máximo... Não, chega isso tudo não. A gente deve ter estourando uns 15 usuários ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, quando eu digo ao mesmo tempo, é 15 pessoas acessando ao mesmo tempo a mesma base. Tá? Estourando deve ter umas 20. Tá? Mas não dá esse problema todo não. Mas é claro, a banda da rede tem que ser boa, né? Porque depende, né? Transmissão via rede, tá certo? Tudo isso aí tem que ser bem configurado, né? Você pode configurar também para carregar somente leitura ou não. Ou seja, dependendo do que você for fazer, de repente eu só quero ler alguma informação. Então eu posso colocar esse somente leitura aqui como true. Aí ele carrega aquele pacote de dados, os registros, somente leitura. Então eu não posso fazer alteração, só leio. Tá? Isso também não faz tanta diferença não, tá certo? E conexão, normalmente você utiliza para indicar a senha, caso aquela base tenha senha. Tá certo? Acho que não vai dar tempo a gente mexer com essa senha hoje não, fica para a próxima aula. Hã? Por que tu não vem? Não sei, vamos ver aqui ao decorrer aqui da aula, ver se dá tempo. E o último agora, e o mais importante, é o Record Set, né? Opa! O Record Set, ele é um conjunto de registros que depende do banco. Então, banco.open record set. Então ele vai ter aqui, ó. Eu vou botar o nome da tabela, mas a gente já sabe que pode ser tabela, consulta, pode ser um SQL, um TableDef, pode ser qualquer coisa, né?
Então, ó, Objeto Record Set. Esse Objeto Record Set, ele tem mais parâmetros, tá? Mas basicamente a gente utiliza somente esses dois. Um é o nome da tabela, que pode ser uma tabela, consulta ou um SQL. E tipo, onde eu vou ter pelo menos três tipos, três formas de como abrir esse meu banco de dados, essa minha tabela. Então eu posso abrir do tipo Dynaset, que abre como se fosse uma tabela em memória. Esse cara, ele tem uma facilidade, tem uma vantagem porque ele é atualizado constantemente. Então o Dynaset ele é dinâmico, tá certo? Então, tipo, eu estou com uma tabela aberta, né, de alguma forma, e alguém em algum outro local atualiza algum registro dessa tabela. Então eu já vejo imediatamente, certo? Eu já vejo o que acontece, o resultado dela, tá? Agora, se eu abrir como tabela, não, eu abro como tabela. Aí, se alguém abrir esse registro, ele atualiza, mas eu não vejo as atualizações. Eu tenho que fechar e abrir de novo, tá certo? Ele não faz essa atualização. Em contrapartida, ele utiliza um método mais rápido para pesquisar. Então, por isso, às vezes você utiliza bastante o DB OpenTable, tá? E o Snapshot, que eu confesso para vocês que eu devo ter usado pouquíssimas vezes, tá? Ele vai abrir como se fosse uma fotografia. Ele abre um record set, somente leitura, que não é alterável. Então, abrir é como se ele batesse uma fotografia, tá? Bate a foto e aquela foto é que fica visível, tá, ok? Isso é muito útil, pelo menos até onde eu pude observar, isso é útil quando você quer manter tabelas de histórico. Então, você pode criar um record set e gravar esses record sets, tá? Como histórico, tá, ok? Mas isso depende muito da sua utilização. O importante é que você saiba que ele existe, tá? Até aqui tudo bem? Beleza? Então isso aqui é o passo a passo. Então toda vida que a gente for abrir, a gente vai usar, a gente vai declarar, a gente vai setar o workspace, seta o banco, seta o record set, tá? E isso a gente vai conseguir fazer esses acessos, ok? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? A gente vai criar agora um pequeno projeto, certo? Já para mostrar essa identificação. Então esse projeto vai ser o seguinte. Vê para mim se o fornecedor de vocês está assim, tá? Com o código do fornecedor. Tabela produtos, tá? E o código da categoria também, né? Todo mundo? Fornecedor tem que estar aparecendo como código. Aqui, ó, fornecedor. Tem que estar como código. E o categoria também, aparecendo código. Está? Tabela categoria. Não, tabela produto. Tá. Tabela produto. Beleza. Então, o meu exercício agora, a nossa aplicação, vai ser o seguinte. Vamos imaginar que essa empresa aqui vai passar por uma contagem de estoque, tá? Um levantamento aqui de estoque. Então vai ter divergências, tá certo? Do tipo, alguém vendeu o produto, foi gerado nota fiscal, mas não deram baixa no estoque. Saiu fisicamente do estoque, mas continua lá, né? Ou mercadoria que chegou e não deram entrada no estoque e foi vendida sem ter entrado no estoque, tá certo? Então seria ajuste de estoque, tá? Então no final das contas, o que é que eu quero? Eu quero criar uma tela
Ok. Então vamos lá. Entendidos? Então vamos criar um formulário para a gente poder fazer a atualização aqui do estoque. Entra só aqui no tabela produtos, entra aqui no módulo de estrutura, só para a gente ver uma coisa. Módulo de estrutura, vê para mim se o nome código do produto está igual ao meu. Sem acento. O de vocês está com acento, é? Tira o acento. Dá não. Já tentaram. Já tentamos já. Não, eu já vou passar o... Código do produto sem acento. Só o acento, né? Tirou o acento. Aproveita e tira logo de todos. Porque eu não sei quem foi o cidadão de uma boa ideia que pensou que... Pode tirar. É unitário também, né? Nível, né? Oi? Preço, né? Vamos tirar esse preço daqui também. Isso. Unitário, tu tirou? Tirei. Certo? Ó, eu estou tirando esses acentos, isso aí, porque isso aí dificulta muito na hora de você identificar esses campos, tá? Então isso aí complica bastante. Então a gente tira esse negócio aí, tá? E outra, mesmo que o nome, por exemplo aqui, ó, o meu, preço unitário, a legenda dele está aparecendo aqui preço, tá? Mas mesmo assim, a gente vai trabalhar com o nome que está na tabela e não na legenda. Então por isso que o nome da tabela aqui tem que ser um nome de fácil acesso. Ok? Beleza, então quando voltar, né, já vai estar aqui bonitão. Legal? Pronto. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar formulário no módulo de design. E a gente vai começar a construir o nosso formulário, tá? Vai ser um formuláriozinho relativamente pequeno. Escolhe essa opção aqui, ó. Cabeçalho e rodapé de formulário. Ok? Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte. Eu não vou armazenar nada nesse formulário. Ele só vai abrir, executar e fazer o que tem que fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou precisar aqui de um text box. Eu vou só formatar esse text box aqui. Vou jogar uma fonte Verdana. Cor. Vai ser preto. Pronto. Verdana. E sem borda. Sem borda, Vou precisar de um aqui. E vou precisar do outro aqui, mas sem a legenda, só o campo, ó. Vocês vão entender por quê. Aí eu vou precisar aqui de vamos colocar os nomes, tá? Esse primeiro aqui, vamos nomear ele. Ele vai ser o TXT
estoque atual. Este outro aqui vai ser o TXT, PRD, ID. Vai ser o ID. PRD o quê? PRD, ID. PRD, ID. Está falando do estoque atual ou do outro? Não, eu tô nesse aqui, ó. PRD, ID. PRD, ID. É difícil? Esse aí tu não botou ali não, né? Botei. Ali? Aqui, ó. PRD, ID. Não, estou dizendo ali no desenho. Hã? Tá aqui na frente, tá? Imagina.